a grande habilidade mesmo é a habilidade de aprender a aprender. Porque é isso, é uma das poucas certezas que a gente pode ter, é que a gente vai precisar continuar aprendendo. Então, se a gente não toma posse um pouco dessa nossa aprendizagem, que por tanto tempo a gente vem delegando muitas vezes para outros, e eu acho que Lifelong Learning tem muito a ver com isso, é você se apossar da sua própria aprendizagem. A escola não é um lugar onde o ser humano sai pronto e acabado. Ele é um lugar de onde o ser humano sai conscientemente inacabado e conscientemente buscando preencher cada vez mais as lacunas do seu inacabamento. Quanto mais ele preenche, mais inacabado ele vai ficar, claro, mas com a consciência de que ele está sempre precisando buscar aprender mais, precisando se desenvolver mais. No SESI, na Escola Firjan SESI, a gente tem a facilidade de ter, por exemplo, o Senai como educação profissional e fazer esse diálogo, né, essa ponte para o mercado de trabalho acontecer de maneira mais rápida, digamos assim, né, mas mesmo assim ele não sai dali acabado, ele sai dali com uma formação que lhe permite, na hora que o problema aparece no mercado, no seu trabalho, na sua vida profissional, encontrar formas de usar o seu repertório para desenvolver, né, uma habilidade nova que ele não tinha até ali. Olá! No episódio de hoje do podcast Formação para Educadores, nós vamos discutir um tema muito interessante sobre o mundo da educação, habilidades do futuro do trabalho, um novo jeito de aprender. Hoje a gente tem um tema que a ideia aqui é conectar o ecossistema da educação, os agentes de aprendizagem e também o mercado de trabalho, esses novos agentes, essas novas habilidades que o mundo do trabalho indica através do relatório Future of Jobs, né? Então a gente vai falar um pouquinho do que são essas novas habilidades e como elas podem se conectar com o novo jeito de aprender e esse ambiente de aprendizagem, ok? E aqui, do meu lado, temos dois convidados maravilhosos que vão nos ajudar a conversar um pouquinho sobre esse assunto, a Nira Bessler e o nosso querido Vinícius Mano. Muito obrigado por terem aceito. Nada, boa tarde. E aqui também, do meu lado, a minha colega da Casa Firjan, Mariana Teixeira. Muito obrigado. Obrigada, prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Bem, antes da gente começar, não esqueçam de seguir a Casa Firjan nas redes sociais, @Casa Firjan, e também a nossa plataforma de conteúdo. Clica lá e acessa que tem muita coisa boa. Eu sou Giovanni Baroni, um homem branco, uso óculos redondinho, colete preto e uma camisa amarela. E eu gostaria que vocês também fizessem a autodescrição, por favor. Bom, eu sou Mariana Teixeira, sou especialista de conteúdo aqui da Casa Firjan. Sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho claro, olhos castanhos, uso óculos também, óculos marrom. Estou vestindo uma camisa de manga comprida na cor, acho que é roxo. Roxo, lindíssimo, inclusive. Oi, eu sou Nira Bessler, eu sou especialista em aprendizagem corporativa e também apaixonada por esse tema. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, olhos castanhos, e hoje eu estou vestindo uma roupa preta com um colar colorido, laranja, marrom e vermelho. Sou Vinícius Mano, sou professor de matemática de formação, hoje gerente de educação básica da Firjan. Sou um homem branco, de olhos claros, pele clara, estou com uma camisa social azul escura, uma calça, acho que é um bege. O interessante aqui é a gente ouvir como vocês conectaram esses vários agentes de aprendizagem com a formação de vocês. Eu acho essa pergunta ótima, porque eu costumo contar um pouco a minha história com Lifelong Learning a partir disso, dessa mudança que parece uma coisa óbvia, né? Que a gente aprende o tempo todo, a gente está aprendendo durante a vida, mas eu acho que para mim, teve uma construção bem clara para eu chegar nisso. Eu já fiz muita coisa diferente na minha vida. Eu fiz colégio técnico, fiz biotecnologia, fui fazer faculdade de jornalismo, que eu adorei, inclusive, mas acabei indo para o mercado financeiro. Então, tive uma trajetória de muitos anos no mercado financeiro, trabalhei com relações com investidores, fui executiva no mercado financeiro, uma década assim, de experiência no mercado financeiro. E enquanto eu estava fazendo isso, eu também mantive um monte de curiosidade acesa. Então, por exemplo, eu sempre fui apaixonada por documentários. Então, eu era lá executiva do mercado financeiro, fazia cursos de documentários, cursos de escrita criativa.
mantive muito essas curiosidades acesas. E num determinado momento isso me incomodava. Eu achava que tinha alguma coisa errada, porque, se eu tenho tantos interesses, assim, por que eu não consigo ter um interesse, assim, parecia que todo mundo tinha que ser especialista em alguma coisa, né? E, de certa forma, eu me especializei, porque eu fiquei 10 anos no mercado financeiro e fui me especializando nisso, mas eu não estava, assim, satisfeita com isso. E aí, quando eu saí do último banco que eu trabalhei, eu não sabia o que eu queria fazer. E eu comecei a fazer muita coisa diferente. Eu fui para a Amazônia gravar um documentário, fui trabalhar em editora de livros, fiz coisas assim completamente diferentes. Até que um dia eu fiz um curso no MIT. Estava começando aquela onda dos MOOCs, que eram aqueles cursos extensivos, massivos, sabe? Era um curso do MIT chamado Learning Creative Learning, que quer dizer aprendizagem criativa. Nem sei por que eu fui fazer esse curso. Eu entrei lá e foi aí que eu me dei conta que o que me parecia muitos interesses desconexos, na verdade, era uma paixão por aprender. Porque o que me caiu a ficha quando eu fui fazer esse curso é que eu gostava muito do processo de aprendizagem. Eu aprendi muita coisa diferente ao longo da minha vida e não só eu gostava de aprender, como eu me interessava pelo processo em si. E foi aí que eu comecei a mergulhar nesse mundo da aprendizagem e me apaixonei completamente. Mas eu acho um ponto que eu acho importante falar, que as pessoas acham que essas construções de carreira são muito lineares e óbvias. Mas tem até um vídeo famoso do Steve Jobs que ele fala que a gente liga os pontos depois. Que ele conta quando ele aprendeu sobre fontes e design e como isso contribuiu depois para ele, quando ele foi criar a Apple, né, os computadores e tal. E realmente, assim, eu acredito muito nisso. A gente liga os pontos depois. Manter a curiosidade acesa e dar vazão a isso, eu acho uma coisa fundamental, assim. Demais, que trajetória, né? Ímpar. Né? E bacana, Nira, conhecer a tua trajetória assim, porque eu acho que eu me identifico de alguma forma com ela, justamente porque eu sempre me identifiquei como uma pessoa muito curiosa, assim, né? Desde criança, eu sou professor de matemática de formação, eu sempre tive alguma aptidão, alguma facilidade em aprender matemática, mas eu sempre me achei um cara curioso, assim, sempre gostei de entender matemática justamente porque eu gostava de saber como que aquela coisa funcionava, assim, né? Como é que você chegava nos resultados, como é que você resolvia os problemas. Ciência, de maneira geral, sempre foi uma coisa que me encantou. Então, eu acabei indo para matemática por conta disso. E quando você falou que tinha interesses diversos e tal, foi fazer coisas muito diferentes, acho que foi talvez essa minha maior motivação, uma das maiores motivações para eu virar professor de matemática. Porque eu sempre pensava, cara, eu não quero ter um dia igual ao outro, eu não quero ir pro escritório fazer a mesma coisa todo dia. E a sala de aula nunca é igual, né? Você entra no sexto ano é uma coisa, no terceiro ano do ensino médio é outra completamente diferente, você vai para educação de jovens e adultos à noite, é um outro universo. Então eu nunca fiz a mesma coisa todo dia, né? E é isso, aí a carreira vai acontecendo, a gente vai se formando, fiz mestrado, fui um pouco para pesquisa, acabei entrando na área de coordenação, hoje eu estou na gerência de educação básica, né? Então lá na Fejancese nós somos 17 escolas, somos 13 mil alunos, mais de 1.000 professores, é um universo também completamente diferente quando você começa a olhar para o universo da sala de aula a partir de uma perspectiva um pouco mais distante, né? Um pouco mais estratégica, digamos assim. Então uma outra maneira de olhar, assim. Então essa curiosidade vai sendo alimentada de maneiras diferentes. E uma certeza que o professor sempre tem é que ele não pode parar de aprender nunca, né? E eu acho que independente da função em que ele exerça, de qual seja a sala de aula em que ele está atuando, ele não pode parar de aprender nunca. Então essa ideia de aprendizado contínuo, de que a gente precisa continuar se mantendo atualizado a vida inteira, ela é muito presente na docência, muito presente na educação básica de maneira geral, né? A sociedade muda o tempo todo, os nossos alunos estão mudando, né? Todo mundo fala que a sala de aula de hoje é completamente diferente da sala de aula de alguns anos atrás, e isso vai continuar acontecendo, né? Daqui a alguns anos ela vai mudar de novo. Então a gente precisa continuar aprendendo o tempo todo. E vale isso para a nossa carreira, mas também vale para a nossa atuação profissional, porque para os nossos alunos também é importante que a gente mantenha neles acesa essa curiosidade, construa neles o espírito de querer continuar aprendendo. Talvez esse seja um dos principais papéis da escola, né? Fazer com que esses alunos aprendam a aprender, para que eles possam sair da escola e continuar aprendendo, continuar se desenvolvendo, continuar sendo pessoas cada vez mais sedentas, né, por saciar essa curiosidade ou por cada vez mais serem curiosas.
Maravilha. Muito legal. Eu tenho uma trajetória parecida com você, Nira, de começar no ensino técnico também. Sou filha da educação profissional e depois fui para a universidade, né? Então aqui a gente está falando da educação formal de uma maneira geral, né? Da escola, né? Da universidade. E depois, quando eu entrei no mercado de trabalho, também busquei pós-graduações para poder me especializar naquilo que eu estava ali vivenciando no meu trabalho, né? Nas atividades que eu estava ali e também almejava trabalhar com. Então, eu acho que essa curiosidade, né, essa vontade de aprender também é algo que também sempre me foi muito cara e é uma coisa que permanece. E aí, falando um pouco, né, dessa questão de educação formal e a educação informal, digamos assim, né? A gente trazer os ambientes informais, né? De aprendizagem. Como que vocês perceberam na trajetória de vocês? Eu sempre recorri também aos ambientes informais, mas sempre a educação formal ali, a universidade, sempre me teve ali como uma fiel aluna, digamos assim, porque sempre recorri a esses lugares. E aí, quando a gente vai para uma educação mais pensando que existe um ecossistema e vários agentes de aprendizagem permeando, né, o ecossistema de aprendizagem, né? A gente está o tempo inteiro aprendendo, né, com vários agentes no celular, nas redes sociais, enfim. Como que vocês veem na trajetória de vocês que esses outros agentes, não só os formais, mas também os formais, participaram dessa trajetória, né? Como que vocês, não só na trajetória no passado, mas como que vocês veem eles hoje, né? Como que eles estão ali presentes no processo de aprendizagem de vocês como profissionais? Acho que, primeiro, é isso. Quando a gente tem essa coisa de ser curioso, de buscar manter uma curiosidade ativa, a gente, de alguma forma, se acostuma meio que a aprender em qualquer situação, né? A buscar aprendizado em qualquer situação. Falando como professor, talvez um dos maiores lugares de aprendizado seja a sala dos professores lá, na hora que você senta com seus colegas e cada um vai reclamar um pouco da sua sala de aula, vai contar um pouco dos problemas que viveu naquela semana, ou então vai trazer alguma, sei lá, alguma bagunça que algum aluno fez que é diferente das que a gente já viveu, enfim. Então é um ambiente de troca de experiência profissional muito rico, e que ensina muito pra gente, né? Então acho que esses espaços todos precisam ser muito explorados, assim, e isso faz, manter a nossa curiosidade ativa faz com que a gente acabe se desenvolvendo para isso. Por outro lado, acho que também é importante destacar que o processo da escola precisa ser um processo que mantém isso ativo no aluno, né? Que mantém essa curiosidade. Eu gosto muito de um conceito do Paulo Freire, que é o de curiosidade epistemológica, né, que ele fala que, bom, todo mundo está habituado a pensar que a gente precisa, né, que a escola precisa fazer uso dos interesses dos alunos, pensar, né, entender sobre o que eles são curiosos, quais são as coisas que eles querem, que eles gostam de aprender. Em geral, a criança é curiosa por natureza, mas a curiosidade da criança ela é superficial, né? Ela quer ver aquilo ali funcionando, entender um pouquinho daquilo ali, e a escola tem esse papel de aprofundar o interesse, aprofundar essa curiosidade, fazer com que ele saia desse conhecimento superficial e possa compreender a epistemologia daquela ideia, daquele conceito. E eu acho que quando a escola consegue fazer isso bem, ela também ensina para esse aluno que com qualquer situação que ele se depare na vida, ele pode aprender com ela de maneira menos superficial, de maneira mais aprofundada, né? Então, despertar no aluno essa vontade de, estando na escola ou não, estando num espaço formal ou não de aprendizagem, de convivência, enfim, de situação de vida, que ele possa aprender com ela, que ele possa não só aprender, né, rasamente aquilo que está ali, mas que ele possa conhecer um pouco mais a epistemologia daquilo que ele está se deparando. Mas também, às vezes, vem um conhecimento que vem de fora, né? No meu caso, por exemplo, eu lembro que, moleque, na escola, eu trazia muita experiência do teatro, fazia muito teatro, e eu queria que quase todos os conteúdos tivessem alguma teatralidade, né? E eu lembro que a professora, eu estava numa aula de matemática, e ela falou assim para mim, uma professora minha de matemática: você não quer encenar, não, sobre a história da matemática? Porque eu tô vendo que você tá triste. E aquilo me chamou atenção, sabe? Porque uma professora diria isso, né? E aí eu fiquei sabendo que na sala dos professores ela tinha conversado com uma professora minha de português. Olha que curioso. E aí, né, nessa brincadeira, ela me estimulou. E aí eu li a história da matemática e me apaixonei, assim. Tanto que eu acho que eu gosto mais da matemática hoje por causa desse livro. Nunca mais vou esquecer, né? Contava a história da matemática. E aí você ganha uma outra roupagem para aquela educação, né? Quer dizer, o de fora invade a sala de aula também. O que acontece, você está dizendo, né? O professor ele tem que ter um olhar atento a problemas que
que aparecem, mas também existe o contrário do aluno trazer um problema novo e aquele professor se reinventar, né? Eu acho que também tem um pouquinho disso. Como foi para você, Mira? Não, tô achando super interessante, assim, porque realmente vieram várias ideias aqui na minha cabeça, mas eu vou tentar organizar. É, a escola ou todos os espaços formais de aprendizagem têm um papel fundamental no nosso desenvolvimento, né? Principalmente pensando em todo um repertório que existe no mundo e a gente precisa ter acesso a eles, né? E eu acho que o ambiente formal é um ambiente que vai te dar bons repertórios em geral, né? Se você tiver, obviamente, numa escola de qualidade, num ambiente adequado, você vai ter acesso a bons repertórios a partir do ambiente formal. Eu acho super importante, inclusive eu fiz mestrado há pouco tempo e acho esse papel formal da sala de aula é fundamental. Ao mesmo tempo, existe um termo que tem um especialista também em aprendizagem autodirigida, que é o Alex Bretas, não sei se vocês já ouviram falar nele, ele é maravilhoso, depois vocês procuram aí na internet, tem muito conteúdo. E ele usa um termo chamado crenças escolarizantes. O que acontece? Quando a gente aprende na sala de aula, a gente também está muito acostumado a alguém determinar todo o aprendizado para a gente, assim, na média, né? Óbvio que a gente tem situações diferentes e que o professor vai procurar expandir isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Que alguém decide para você quando, onde, como, por quê, de que forma você vai aprender, né? Tudo isso é decidido por você. E ao mesmo tempo você precisa dar continuidade ao seu aprendizado, porque o aprendizado, o processo de aprendizado, ele vai muito além da sala de aula. Então a sala de aula vai te dar repertório, vai te dar momentos de reflexão, troca, que eu acho que é um outro ponto super importante. Você, já na vida adulta, você vai encontrar, por exemplo, na faculdade, pessoas que têm interesses semelhantes aos seus, e isso também é maravilhoso. Eu aprendi muito com meus colegas, tanto no mestrado quanto na graduação e nos cursos que eu fiz. Então, é um ambiente propício para aquilo. Mas aquilo é uma parte do seu processo de aprendizado. Ele nunca vai ser o seu aprendizado completo, né? Você vai precisar desses outros momentos, seja um estudo em casa, uma conversa com colegas, um vídeo que você assistiu. Tudo isso vai complementando a sua trajetória de aprendizado, seu processo de aprendizado, sua jornada, né? Então, eu vejo muito o processo de aprendizado como algo que acontece na gente, em que o formal e o informal se complementam. Eles fazem parte da sua jornada, do seu processo de aprendizado. E gosto muito dessa visão também da escola como um ambiente que vai manter a sua curiosidade acesa, vai te mostrar caminhos para você buscar esse aprendizado mais autodirigido também, né? Acho que isso é o ideal, né? A gente conseguir ter um despertar da curiosidade na escola ou no ambiente formal e caminhos para que você possa dar continuidade a esse prazer de aprender, da curiosidade de você saber onde buscar o seu caminho, né? Agora a gente vai para um quadro que se chama Desenhando o Quadro, que é justamente falar um pouco desse cenário da sala de aula, né? Como a gente pode conectar esse tema aos desafios da educação. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês de uma pesquisa da OCDE, que é a Bússola da Aprendizagem 2023. Essa pesquisa, ela traz novas habilidades do mercado de trabalho, né, indicadas pelo relatório do Future of Jobs, de como a escola, os agentes de aprendizagem e também todos aqueles que trabalham com educação vão precisar ficar atentos a novas habilidades, né, como IA, habilidades cognitivas, socioemocionais, habilidades práticas, né, da escola ser mais manual, da escola pensar mais o afeto em relação ao socioemocional. E eu queria ver com vocês como a gente pode conectar essa capacidade de aprender com a questão de reinventar a educação. Né? A educação, e a gente está com um livro aqui da Paula Sabilha, que ela faz essa provocação de redes ou paredes. Né? Ela fala que a escola, apesar de todos os avanços, ainda se comporta como parede. Né? Ela fala aqui de um dilema tecnológico, né? Que às vezes a escola não está aberta à rede da tecnologia. A gente sabe que também tem problemas como a proibição do celular, que trouxe também um empecilho, mas será que ainda a escola se comporta como parede, menos como rede? Bom,
Essa não é uma pergunta simples de responder, né? Acho que tem aí, não é à toa que ela escreveu um livro inteiro, acho que tem bastante coisa pra gente pensar. Mas acho que, bom, primeiro é importante que a escola tenha essa preocupação que a gente vem falando aqui, né? Da preocupação da escola. O papel da escola não é o papel só de depositar conteúdos na cabeça do aluno, né? Isso já é, enfim, mais batido, né? Super batido, a gente já discute isso há muito tempo. Como ela falou, o cérebro não é um computador que você enche de dados e depois espera uma resposta pronta, ele é articulado. E a escola precisa entender isso e trabalhar a partir dessa ideia. Acho que a gente tem uma ideia muito, muito firme de protagonismo, né, na escola. Na escola SESI, essa é uma palavra super importante, assim, que a gente explora bastante, que o aluno é protagonista. E a gente precisa ter o cuidado de pensar que ser protagonista, nesse caso, não é só ser o principal, aquele que está em destaque, mas é aquele que é agente do seu próprio aprendizado. E a escola precisa saber lidar com isso, dar as ferramentas para que esse aluno possa ser agente do seu próprio desenvolvimento, da sua própria aprendizagem. Então, quando a escola desenvolve um projeto, por exemplo, que o aluno tem que pesquisar, fazer as conexões do tema, depois, no final, preparar uma apresentação, defender aquela ideia diante dos colegas ou diante dos professores, acho que a gente está fazendo mais do que só depositar conteúdo ali, né? O aluno está, assim, tendo contato com os conceitos, tendo contato com aqueles objetos que ele precisa entender, compreender, mas também já se articulando a partir disso, mobilizando aqueles saberes, né? Ou que ele está aprendendo ali na hora daquele trabalho, daquele projeto, ou que ele já vem aprendendo ao longo do tempo na escola, para poder se articular, para poder defender a sua ideia, para poder defender ali os conceitos que ele quer, enfim, para poder propor uma solução de um problema. Então, acho que no fim das contas, tudo isso faz com que o aluno desenvolva muitas habilidades diferentes, né? Mais só do que memorizar e repetir, reproduzir um determinado conteúdo. Então, por exemplo, quando Nira fala da importância do afeto, né, do aluno ser afetado por aquilo que ele está aprendendo, quando a gente coloca esse aluno para discutir com os colegas, para compreender que o colega é diferente e que a opinião ou o que ele aprendeu daquele conceito é diferente, a gente está construindo uma série de competências relacionais ali entre eles que vão ser importantes depois nas empresas. A gente tem um programa bastante grande de robótica, por exemplo, né? Então, num primeiro momento, a gente sempre acha que robótica é construir o robozinho e programar aquele negócio, fazer aquele robozinho andar, cumprir uma determinada quantidade de tarefas e tudo. O programa de robótica nosso tem, primeiro, um projeto de inovação que precisa ser defendido. Quase, eu costumo usar a analogia do TCC, né? Meio que um TCC que os nossos alunos de 8º, 9º ano, começo do ensino médio, precisam escrever e defender diante de uma banca lá. Tem uma banca de juízes, na maioria das vezes professores, que senta para escutar aquele projeto, para ler e escutar a defesa daquele projeto de inovação, e o aluno vai ter que defender aquilo, vai ter que argumentar, vai ter que pensar na viabilidade do projeto que ele está propondo, enfim. Outra linha de avaliação da robótica que a gente usa é o que a gente chama de core values, valores sociais, né? Então, o grupo de trabalho daquele projeto de robótica precisa apresentar para uma banca como que eles se desenvolveram como seres humanos do começo ao final do projeto. Como é que eles eram antes e como é que eles se tornaram ao longo do desenvolvimento daquele projeto, com base na solução do problema que eles propuseram, né? O problema que é discutido na robótica a cada temporada é sempre um problema social, né, um problema de origem social e que eles precisam aplicar no entorno onde eles estão vivendo. Então ele precisa articular como que ele está se desenvolvendo como ser humano nesse trecho da vida dele, né? Então o desenvolvimento de programação e de montagem do robô é uma parte importante, uma parte que a gente faz um uso potencial, porque ser fluente tecnologicamente hoje em dia é super importante, mas é uma parte, né? Se desenvolver socioemocionalmente, se desenvolver como ser humano de fato o objetivo, né, da gente no desenvolvimento de projetos. Então acho que tudo isso vai contribuindo para que esse aluno de fato seja protagonista, para que ele haja, né, para que ele possa ter ação em direção ao seu desenvolvimento, e a escola acho que deve pensar nessa linha. Perfeito. Nira, como é essa conexão, né? Você vê essa cultura da aprendizagem nos limites da escola, né? Vocês têm uma crítica, né, no projeto, né, na sua empresa, inclusive, dessa questão da cultura da aprendizagem, da educação formal também ter seus limites. Né? O Vini apontou muito bem, a gente tem limites, mas também tem muitas coisas boas. Mas qual é o limite da educação formal e por que vocês insistem em provocar esse tema? Eu acho que tem questões que acontecem na escola que são reproduzidas depois na vida profissional, né? A gente
É que eu falei um pouquinho sobre as crenças escolarizantes, né? A gente está muito acostumado a achar que alguém vai entregar tudo pra gente. Então, nem todas as escolas são assim, né? Tem muitas escolas que a gente está acostumado a só receber conteúdo mesmo. E isso se reproduz nas universidades corporativas. Essa forma de aprender muito baseada em conteúdo. E o conteúdo, não que ele não seja importante, é super importante, mas ele é só uma parte do processo de aprendizado, né? Ele em si não é aprender. Você memorizar alguma coisa não é a mesma coisa que você aprender. Então, quando você pensa sobre isso num ambiente corporativo, o que está acontecendo é que muitas vezes as pessoas vão lá, fazem um treinamento e o treinamento não dá resultado. Né? As pessoas falam, a gente fez um treinamento, já dei um treinamento sobre isso e nada acontece, né? Isso é super comum. Mas é porque isso é uma parte, e eu costumo falar muito dos 3 R's, que são repertório, reflexão e realização. Os 3 R's da aprendizagem são os 3 R's da aprendizagem, porque, na minha visão, aprender tem que passar por esses 3 pontos. Assim. Você não pode ter só repertório, nem só reflexão, nem só realização. Aprender é um processo que é uma inter-relação dos 3. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a empresa dá repertório, né, dá conteúdo, mas não dá espaço, por exemplo, para as pessoas refletirem, não dá tempo para a pessoa refletir sobre aquilo, não vai ter aprendizado. Se ela, além disso, não dá espaço para as pessoas realizarem alguma coisa, experimentarem alguma coisa na prática, não tem aprendizado. Então, quando a gente fala de cultura de aprendizado, a gente está falando dessa visão mais ampla do aprender, que inclui a aprendizagem formal, inclui a aprendizagem informal, inclui as trocas que as pessoas têm no dia a dia e muitas vezes não se dão conta que estão aprendendo. Então, se eu estou lá trabalhando e vem uma pessoa do meu lado e me ensina como fazer alguma coisa, óbvio que eu estou aprendendo, né? E aquilo é um aprendizado importante. Se eu, não sei, tive uma ideia e eu vou converso com o meu chefe, né, com a minha liderança, e eles me dão espaço para experimentar, fazer uma coisa de um jeito diferente, eu tenho uma possibilidade de aprender ali e talvez dê certo, talvez não, né, mas será que a gente não pode experimentar num ambiente seguro, fazer uma coisa de um jeito diferente? Então, tudo isso é parte do processo de aprendizado. E muitas vezes, até quando a gente pensa na infraestrutura de aprendizagem corporativa, a gente se resume, às vezes, ao LMS, né? Aos sistemas de aprendizado de conteúdo online, por exemplo. Isso não é o aprendizado, isso é uma pequena parte, né? Talvez não sei se é uma pequena parte, mas é uma parte, não é o todo, né? Sim. Perfeito. Falando um pouquinho, né, dessas novas habilidades, né, até outras pesquisas aqui da própria OCDE que trazem, né, essas habilidades para o futuro do trabalho, que geralmente não são desenvolvidas, né, na educação formal, na escola, mas aí você trouxe vários exemplos, Vinícius, de que realmente a gente consegue com outros projetos ampliando um pouco a visão, né, ali das disciplinas, da sala de aula, a gente consegue sim desenvolver essas habilidades. E aí temos aqui na Casa Firjan a exposição Futurabilidades, em que a gente vai falar exatamente isso, né? Onde a gente fala, né, do mundo em complexidade, né? Onde a gente tem diversos problemas e problemas complexos e que as empresas e a escola, a universidade estão nesse processo de construção desses profissionais, dessas pessoas, desses cidadãos, para resolver, para a gente tentar ao menos lidar com esses problemas. E aí, passando, né, pelo processo de aprendizagem, né, do lifelong learning, como que a gente pode adquirir essas habilidades, né? Como que a gente pode se desenvolver essas habilidades ditas habilidades do futuro, mas que já são habilidades do presente, né? Que a gente já está aí com essas habilidades precisando ser aplicadas para a gente lidar com essas transformações do mercado. E aí a pergunta se divide aqui, como essas novas habilidades estão sendo desenvolvidas nesse novo ensino médio, né, pensando nesse aluno, né, como que ele vai ser impactado com essas transformações e como ele vai lidar, né, com esses problemas e com essas questões desse novo mundo, né, dessa nova economia, e como que nas empresas, né, Nira, você atendendo as empresas, como que você vê que esses novos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, como que as empresas estão captando né, esses novos profissionais com essas novas habilidades? Como que é essa realidade quando ele vai para o mundo do mercado de trabalho e como que as empresas estão vendo esse desenvolvimento dessas novas habilidades?
esse é um grande desafio que ninguém sabe responder exatamente, né? Porque a gente está num momento de grande transformação. Quando a gente fala de complexidade, a gente está falando de uma extrema incerteza, né? Ninguém sabe o que vai ser o futuro, as coisas mudam muito rápido. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, em pouquíssimo tempo você tem novas tecnologias surgindo, cada vez é uma inteligência nova artificial que você precisa conhecer, né? E é praticamente impossível você saber tudo, né? É muita coisa. Então, essa complexidade, quando você fala de habilidades, cria uma dificuldade muito grande, né? Porque o que as pessoas precisam aprender num mundo em que você não sabe exatamente o que vai ser necessário, ou que muda muito rápido, ou que tem especificidades muito grandes em algumas áreas, né? E tem um ponto que eu acho que é bem relevante. Claro que existem, principalmente quando você pensa em curto prazo, habilidades específicas que são muito importantes. Quem não estiver buscando saber mais sobre inteligência artificial nesse momento, vai ficar para trás, né? Isso é uma coisa um pouco óbvia, né? Assim, você precisa minimamente entender como funciona uma inteligência artificial, experimentar e, enfim, pesquisar a respeito. Mas a grande habilidade mesmo é a habilidade de aprender a aprender. Porque é isso que é uma das poucas certezas que a gente pode ter, é que a gente vai precisar continuar aprendendo. Então, se a gente não toma posse um pouco dessa nossa aprendizagem, que por tanto tempo a gente vem delegando muitas vezes para outros, e eu acho que o lifelong learning tem muito a ver com isso, é você se apossar da sua própria aprendizagem. E óbvio que eu sou suspeita para falar sobre isso, mas assim, eu acho isso maravilhoso. Porque aprender é um processo prazeroso, é uma coisa que pode ser incrível se você consegue entender as suas curiosidades e os caminhos que você pode construir para aprender. Então, esse eu acho que é um ponto super importante. E quando você vê o relatório Futuro do Trabalho do Fórum Econômico Mundial, lifelong learning e curiosidade estão lá entre as habilidades mais buscadas pelas empresas, e no Brasil ainda mais do que no mundo. Acho que no mundo está em 8º, no Brasil está em 4º ou 5º, olhando para agora e daqui a 5 anos. E essa é a grande habilidade que eu, pelo menos, me sinto confortável pelo que eu tenho lido e pesquisado para dizer, é isso. Tem outras, né? Mas eu acho que elas vêm... Todas elas estão rodeando ali mais ou menos uma ideia parecida, que é a ideia de que você precisa, por exemplo, ter pensamento crítico. Mas se você precisa ter pensamento crítico, como você vai aprender sem ter um pensamento crítico? Né? Como você precisa da reflexão para aprender? Eu acho que está tudo ali em torno desse grande processo de aprendizado. E é claro que vão ter questões específicas, técnicas, que vão surgindo, mas eu acho que elas são de mais curto prazo. Né? Se você olhar mais para frente mesmo, é muita incerteza diante da complexidade que a gente vive hoje. Perfeito. Na exposição tem uma seção só sobre os novos agentes de aprendizagem, né? E ela conecta justamente essa possibilidade de que a escola também vai ter que mudar o jeito de ensinar e de aprender, né? Assim como a universidade, assim como as empresas e também esses novos agentes como redes sociais, né? Quem imaginaria que a rede social pode ser um agente de aprendizagem e a gente conseguiu conectar e descobrir que sim, que a rede social né, ao ponto que a Multirio tem um canal no TikTok, né? Né? Que é um canal de educação e outros, né? Acho que não tem muito como a escola fugir disso, né? Os nossos alunos, crianças, adolescentes estão conectados, estão nas redes, então a gente vai precisar saber fazer uso dessas coisas, né? Você citou a proibição dos celulares mais cedo, né? O celular foi proibido para uso não pedagógico. Para uso pedagógico ele continua liberado, continua sendo uma ferramenta extremamente potente e eu acho que talvez essa seja a maior conexão, né, desse tema com a escola básica, assim, né? É importante demais que a escola se empenhe em fazer o aluno aprender a aprender, porque se ele souber como aprender em qualquer situação, ele vai saber aprender usando o celular, ele vai saber olhar naquela tela e ver e identificar quando alguma coisa está estranha na notícia que ele está lendo, ou quando alguma mensagem é suspeita, enfim. Tem um conceito do Paulo Freire, né, mais uma vez citando, porque sempre vale a pena citar. Sempre vai. Que é o conceito de inacabamento, né? Acho que a escola
não é o lugar onde o ser humano sai pronto e acabado. Ele é um lugar de onde o ser humano sai conscientemente inacabado e conscientemente buscando preencher cada vez mais as lacunas do seu inacabamento. Quanto mais ele preenche, mais inacabado ele vai ficar, claro. Mas com a consciência de que ele está sempre precisando buscar aprender mais, precisando se desenvolver mais. E dá para fazer um paralelo disso com liderança, né? Porque a liderança também, muitas vezes, tem esse papel, achar que tem o papel de saber tudo, né? De não escutar e de ser exemplo também, né? Assim, a liderança precisa também, nesse mundo do lifelong learning, das empresas que querem se abrir mais para o aprendizado do dia a dia, né? O próprio líder também como um exemplo de aprendizagem, né? Eu acho que tem vários paralelos do que você falou sobre os professores com o papel da liderança dentro de uma empresa também. Com certeza. Acho que a gente pode até ampliar também. A gente chegou a conversar, né, na preparação para esse nosso bate-papo um pouco sobre autodidatismo, aprendizagem autodirecionada. E uma coisa que sempre me chama a atenção nessa ideia para mim, toda aprendizagem é social, assim. Por mais que você aprenda sozinho alguma coisa, você pega um livro para ler, alguém escreveu o livro. E quem escreveu esse livro provavelmente aprendeu aquele conceito, aquela ideia no diálogo com várias pessoas, enfim. Então, dentro de uma empresa, né, dentro da minha função hoje, a gente aprende com os colegas, com as pessoas o tempo todo. É impossível fazer o meu trabalho sozinho, não dá. Na escola, a mesma coisa, né? A escola deve se ocupar com o protagonismo do aluno, desenvolver esse sentido de agência do aluno na direção do seu desenvolvimento, sem abrir mão de desenvolver nele a consciência de que qualquer maneira que ele encontre de aprendizar é social, né? Ele não vai aprender nunca nada sozinho, sem o contato com o restante da humanidade, né? Nesse livro aqui, Lifelong Learning, do Conrado, ele fala muito da questão de você aprender em rede. Né? Ele está falando de autonomia, de aprendizagem, mas ele está falando é fundamental você aprender em rede. Uhum. Então, isso que o Vini acabou de falar, né? Eu acho que tem total conexão com essa lógica, para a gente não achar que o aprendizado, né? Que ele fala da autonomia do aprendiz, né? Ele tem autonomia, mas ele está conectado, ele não está longe. Né? Eu acho que esses dois livros aqui, eles se conversam justamente que eles falam, é importante a gente aprender em rede, é importante a gente ter um ecossistema de aprendizagem conectado, que eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui hoje também com vocês dois, né? Sim. Conectar esse ambiente da empresa, esse ambiente da escola básica. Eu fiz a revisão técnica desse livro, inclusive. Ele fala sobre aprendizagem autodirigida. E fala muito dessa diferenciação entre autodireção e autodidatismo, né? Não é a mesma coisa. Você ser autodirigido tem a ver com a sua autonomia, com a sua curiosidade, com o que te motiva e o que te faz se movimentar para a aprendizagem e saber como buscar isso também. Aqui é diferente, a ideia do autodidata às vezes dá uma ideia daquele self-made man, né? Da coisa da pessoa que vai fazer tudo sozinho e não é exatamente isso, porque na aprendizagem isso é impossível, né? Porque a gente está numa cultura, está inserido numa cultura, né? A gente está se relacionando o tempo inteiro com outras pessoas. E ele tem um conceito que eu acho muito legal, que é do CEP mais R, que são justamente os recursos de aprendizagem, para a gente sair dessa mentalidade só do conteúdo, que a gente só aprende com conteúdo, né? Que a gente é uma crença realmente muito forte. Tanto que quando a gente vai pensar em aprendizado, a primeira coisa que a gente pensa é em ler um livro, ou a gente muitas vezes não pensa que a gente pode conversar com alguém que você conhece ou talvez buscar uma rede, né, de pessoas que possam trocar uma ideia a respeito daquilo. O CEP mais R são conteúdos, experiências, pessoas e redes. Então, são 4 fontes e recursos de aprendizado que a gente pode buscar também. Tanto na nossa autodireção, quanto também quando a gente vai criar uma experiência de aprendizado. É que eu acho que essa coisa, o Conrado, ele citou o exemplo do Van Gogh, né? Aí, se você ler apressadamente o livro, você vai achar, mas o Van Gogh, né, tinha autonomia do conhecimento, né, ele ia por conta própria, ele rompia com a cátedra de arte, né, porque o Van Gogh fez isso. Ele não seguiu o cânone da escola de arte e resolveu pesquisar por conta própria novas formas de pintar, novos tracejados, né, e ele cita esse exemplo. Aí a gente vai cair nessa, não, mas o Van Gogh era o Van Gogh. Não, na verdade, ele cita esse exemplo porque justamente para você se apoderar. Como o Van Gogh conseguia se apoderar, você também consegue se apoderar do teu conhecimento. Agora é hora de sonhar. Imaginemos que estamos em 2050, não é, Mari? Pois é. Em 2050, pensando aí, tudo que a gente falou aqui no nosso papo, o que vocês acham? Como que vai ser essa escola? Como vai ser esse mundo do trabalho em 2050? Como que vocês imaginam? Eu sei que é difícil.
Então. Mas tá perto, ó. Então, daqui a 25 Tá, não anos. falta muito, Não pois tá é. tão longe. Essa é uma pergunta que eu acho que é muito difícil, assim, né? Da gente não tem como afirmar. Mas a graça da brincadeira é imaginar, né? Acho que a primeira coisa que eu gosto de pensar sobre essa pergunta é que a escola de 2050 será feita pelos alunos da escola de hoje. São eles que vão estar à frente da escola de 2050. Então, eu espero que o trabalho que a gente vem fazendo hoje, vem tentando fazer na escola de hoje, seja suficiente para que a escola de 2050 seja melhor que a de hoje. Porque os alunos que estarão lá, os profissionais que estarão tocando a escola de 2050 são os nossos alunos de hoje. E eu torço também para que a gente não seja muito utópico, assim, né? Porque é isso, quando a gente, bom, especialmente a gente que é educador, a gente se empolga falando de educação, a gente gosta de pensar, né, em como desenvolver bem os alunos e a gente busca maneiras de fazer isso. Acho que a gente, felizmente, na Escola SESI, a gente tem tido sucesso em várias dessas iniciativas, em várias das maneiras que a gente tem encontrado de aprofundar esse desenvolvimento. Mas quando a gente pensa na escola de 2050, a gente também não pode esquecer das dificuldades da escola de hoje, né? A gente tem muitos problemas reais da sociedade da escola de hoje que a gente vai precisar encarar e vai precisar, se não resolver, saber lidar bem com eles para que a escola esteja viva em 2050, para que ela não se extingua, né? Eu tenho ouvido, já ouvi de muitos profissionais da educação que a escola está morrendo, que a escola está acabando e que a escola não vai resistir aos próximos anos diante de tantas dificuldades que a gente vê na sociedade, né? A gente tem uma sociedade ultraconectada, a gente tem as doenças emocionais tomando conta da nossa sociedade e entrando na escola tanto pelos alunos quanto pelas equipes de trabalho, quanto pelos professores. Os desafios de ensinar para essa geração atual são muito mais complexos, talvez, muito desafiadores. Então a gente vai precisar, acho que para que a escola de 2050 seja o que a gente espera dela, a gente precisa encarar muito bem essa escola de hoje, arregaçar as mangas e trabalhar muito para que a escola sobreviva e sobreviva bem, formando bem esses nossos alunos de hoje, para que em 2050 eles possam tocar essa escola. Maravilha. E pensando aqui no mundo corporativo, né, que essas pessoas também entrarão nas empresas, né? Quando eu pensando em sonho, eu tô sonhando, sonhar não precisa ter tanta conexão. Sonhar não custa nada, já dizem. Meu sonho tá com muito pé na realidade, né? Desculpa. Vou sonhar. Eu gostaria muito que a aprendizagem tivesse mais conectada com o nosso lado humano. Eu acho que a gente foi muito para um lado mecanicista da aprendizagem, de achar que a gente faz download de informação, que a gente... E quando a gente usa termos como aprendizagem de máquinas, eu acho que a gente cria muita confusão, porque a aprendizagem de máquinas é muito diferente da aprendizagem humana. Por mais que ela tente simular uma aprendizagem humana, não é a mesma coisa. Então, se a gente pudesse aproximar essa aprendizagem humana da realidade, do dia a dia das empresas, e aí eu estou falando de levar em conta a questão afetiva, do tempo que as pessoas precisam para aprender, da necessidade de experimentação, de respeito a bons repertórios, né, que a gente consiga manter isso como algo relevante, a troca, o compartilhamento como algo fundamental na aprendizagem. Tem um pensador de aprendizagem corporativa, que é o Peter Senge, e ele fala muito sobre a questão ele fala que a menor unidade de aprendizagem numa empresa não é um indivíduo, é uma equipe. Então, por quê? Porque é a troca na empresa, principalmente, é a troca que gera aprendizado. Porque eu posso ter minha trajetória de lifelong learning sozinha, se eu não compartilhar, se eu não levar isso para nada, isso fica em mim. No máximo, eu vou melhorar algum processo. O potencial está justamente em tudo isso que eu estou aprendendo, e você está aprendendo, e você, e quando a gente troca, a gente vai gerar algo que nenhum de nós poderia criar sozinho. E aí a gente vai ter uma aprendizagem mais sistêmica, uma aprendizagem que é mais criativa, que é mais prazerosa por um lado e melhor para a empresa também, porque ela vai gerar inovação, vai levar para lugares que normalmente a gente não iria sozinho. Então eu acho que a empresa tem um potencial ali, o grande potencial da aprendizagem na empresa, o que torna uma empresa única é justamente esse conjunto de pessoas diferentes. Né? A empresa, ela pode ter a infraestrutura, algumas empresas nem têm, né? Hoje em dia tem empresas que são totalmente online. O que torna a empresa a empresa? É aquele grupo de pessoas interagindo entre si. Então, o grande potencial
está justamente nessa troca da aprendizagem. Eu acredito muito nisso. Então, eu gostaria muito que a aprendizagem do futuro nas empresas fosse mais humana. Agora a gente vai para um quadro aqui, uma brincadeira, chamado Bate-Bola. Então a gente faz uma pergunta, vocês respondem, tá? Pode dar uma explicação breve, mas não pode alongar muito não, tá bom? Tá. Vamos começar então a brincadeira? Vinícius, um livro a ser lido. Só pode um? Não. Posso Agora- dar 2? Tá. A gente falou muito de autonomia, então pedagogia da autonomia, para mim é leitura necessária para todo mundo que é educador. E um que eu gosto muito é Mentalidades Matemáticas, da Joe Boller, que conecta muito bem essa ideia de aprendizado que faz sentido com uma perspectiva de neurociência, né? Sem esquecer que nós também somos seres biológicos, também tem conexão cerebral sendo feita enquanto tudo isso que a gente acabou de falar aqui está acontecendo. Quero ler esse. O Pedagogia da Autonomia eu já li, mas o outro fiquei muito curiosa. Eu vou indicar os 2 livros do Conrado, porque eu acho que para quem está no mundo corporativo hoje, é o que tem de mais interessante em aprendizagem, né? O Lifelong Learning, que é o primeiro livro dele, Lifelong Learners, desculpa, e o Aprendizagem Incidental, que traz uma perspectiva muito original sobre a aprendizagem, de como que a gente aprende além dessa estrutura formal, né? Aqui está falando muito sobre estudo, sobre como que a gente consegue aprender a partir de um processo, né, intencional. Na aprendizagem incidental, é muito sobre essas experiências, esses repertórios que a gente vai acumulando na vida. E da gente estar aberto a isso, né? A gente estar presente e pronto para essas questões que se apresentam e até que a gente possa correr atrás dessas experiências ao longo da nossa vida. Perfeito. Legal. Bom, agora um filme que precisa ser visto aqui para nossa audiência, dá essa dica aí. Ai, tá bom. Vou num clássico de professores de matemática, que todo mundo que eu conheço que é professor de matemática adora. Uma Mente Brilhante. Eu adoro esse filme. Esse filme é É legal. maravilhoso, né? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque vocês avisaram e tive dificuldade, mas eu sou muito fã do Charlie Chaplin. Eu li a autobiografia dele, vi todos os filmes, eu sou assim fãzérrima. E eu fiquei pensando sobre os tempos modernos, que é meio óbvio, mas é um filme que vai fazer 100 anos já, quase, né? E eu acho que ele traz questões muito atuais sobre essa dicotomia entre mecanicismo e humanidade, que eu acho que é uma reflexão bem importante para os dias de hoje. Eu também amo esse filme. Mas tempos modernos é Clássico. Chaplin. Um perfil a ser seguido. Vamos começar por aqui agora. É o Edu Valadares, sigam no Instagram, no LinkedIn, ele é maravilhoso, ele tem um conceito chamado aprendabilidade, que é aprender com vulnerabilidade, e ele fala de uma aprendizagem muito humana também, que eu me identifico e recomendo o perfil do Edu. Maravilha. Bacana. Bom, se eu pudesse citar um, eu citaria talvez o professor Andrei, que fala de neurociência, Prof. Andrei Neuro. Mas acho que eu recomendaria a seguir muitos perfis de coisas aleatórias que você gosta, assim. Acho que a rede social também tem é claro que ela serve pra gente aprender quando a gente procura bons perfis de pessoas sérias fazendo conteúdo sério, mas também de ampliar repertório cultural, né? Eu adoro música, então eu sigo um monte de perfil de artista de música, enfim, gosto muito. Acho que isso também faz com que a gente não fique só rodando feed à toa, vendo coisas que não tem sentido e não vão nos acrescentar. Agora uma tecnologia. Vocês possam indicar. Bom, vou ser disruptivo de novo e indicar 2, posso? Uma é IA, eu acho que a gente tem que experimentar, como ela falou, né? Estamos no auge do início dessa tecnologia e qualquer que seja a sua atuação profissional, qualquer que seja a sua idade, ter contato com IA vai ser importante para a sua vida. A outra é o GIS. Eu sinto falta do GIS, né? Acho que essa interação do professor botar a mão naquilo que vai gerar, né? vai apresentar o conteúdo para o seu aluno e do aluno ir lá e botar a mão e interagir com aquilo e se sujar do conteúdo, acho que também é uma coisa importante, assim, né? Nem tudo é digital, nem tudo é analógico. Então um pouquinho de GIS, um pouquinho de tecnologia faz bem. Adorei, então eu vou te copiar e vou te indicar duas tecnologias que eu também estava em dúvida. Livros e o Kindle. Então, livros físicos e o Kindle, eu acho que são recursos de aprendizagem maravilhosos. São conteúdos, mas são parte fundamental desse repertório, né? Quando a gente quer entender o mundo, eu acho que não tem nada melhor do que livros.
E o Kindle, em especial, eu acho que ele tem ele traz facilidades para o lifelong learner, né? De acesso, de rapidez, de você encontrar coisas, de você poder ler uma amostra e decidir se você quer ler ou não. Então, eu sou bem fã do Kindle. Grifar uma palavra e ver o sentido dela, né? É um dicionário rápido. Tem outras línguas, é maravilhoso, Então, um sonho. Que tudo isso que a gente falou aconteça. Acho que é isso, né? A escola é um cenário de desafios, assim, né? Então, que a gente consiga encarar esses desafios. Resolver todos a gente não vai, talvez a próxima geração também não vá, mas que a gente consiga encarar bem esses desafios e que a sociedade avance. Eu acho que o sonho é justamente a gente conseguir passar por esse momento de extrema incerteza, não que a incerteza não vá continuar, ela vai continuar, né? Mas da gente encontrar um caminho mais humano. Eu acho que a gente está indo, às vezes, para um lado muito tecnológico e esquecendo que nós somos pessoas. Então, um equilíbrio entre isso, eu acho que é o meu sonho, de conseguir voltar a ter um equilíbrio entre humano e tecnologia que seja confortável para as pessoas, né? Perfeito. Nossa, a gente infelizmente vai ter que encerrar o episódio, mas encerramos bem, falando sobre o humanismo, a importância, né, da gente voltar para o ser humano e aprender a aprender, não é isso que a gente falou demais aqui. Muito obrigado, Nira, obrigado, Vinícius. Obrigado a vocês, aprendi um montão aqui hoje. Nossa, eu aprendi demais. Muito bom estar aqui. Foi um aprendizado esse episódio. E você aí, não deixe de seguir as nossas redes sociais, @Casa Firjan. Até o próximo episódio, hein?